O que é impossível ao homem é totalmente possível para Deus. Que bom que você está aqui. Eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 7, Juízes 7, versículo de número 15, que diz: Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: Levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas mãos de vocês. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, em nome de Jesus, pela sua palavra. E pedimos, Deus, que em nome de Jesus o teu Espírito traga por encorajamento e revelação essa palavra aos nossos corações, transformando a nossa vida e a nossa forma de viver e de nos posicionarmos, Pai. Que a gente cresça e avance em fé, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. O relato desse texto, eu te oriento a ler os capítulos 6 e 7. Aqui é óbvio que não dá tempo da gente ler os dois capítulos, mas leia que você vai entender. O contexto é a batalha de Gideão, dos 300 homens levantados por Deus, liderados por Gideão, vencendo o exército dos midianitas. Bom, o tema, como eu disse, é o que é impossível ao homem é totalmente possível a Deus. Algo que precisamos entender é que quando Deus nos chama para algo, quando Ele nos orienta a fazermos algo, quando Ele nos chama a obedecer a sua voz, a sua palavra, se for Ele de fato nos chamando, Ele vai nos capacitar. Isso é uma certeza, isso não é uma possibilidade, é uma certeza, é uma garantia. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele é poder de Deus para que sejamos suas testemunhas por onde Ele nos enviar, ou seja, qual situação que Ele nos colocar, teremos poder de Deus para testemunharmos a Ele. É o Senhor quem nos chama a viver para Ele em obediência e é Ele mesmo quem nos capacita para isso. Deixa eu te falar uma coisa, é o Senhor quem te plantou aí na sua casa, é o Senhor que te plantou na volta, ao redor dos seus amigos, na sua família, para que você interceda por essas pessoas, para que você seja um instrumento de fazer a diferença na vida dessas pessoas, para que elas sejam transformadas e alcançadas pelo poder de Deus e sejam salvas para a glória do nome dele. Foi Deus que te plantou aí e Ele tem te dado capacidade e poder através do Espírito Santo para que você faça a diferença e seja a luz aonde você está. Acredite nisso, foi Ele que te colocou aí. É um erro viver uma vida para Deus na nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa sabedoria e com o nosso poder. É impossível fazermos a obra de Deus com o poder humano, é impossível. Mas o que é impossível ao homem é totalmente possível a Deus. Por isso, quando Deus nos chama, Ele nos capacita. E hoje nós vamos ver que ter fé é obedecer, mesmo contra as circunstâncias. Quando realmente andamos em obediência, fé, nos dispomos ao agir de Deus, Deus torna o que é impossível aos nossos olhos completamente possível. A primeira coisa que eu gostaria de falar contigo é: pare de olhar para as circunstâncias. No capítulo anterior, se você voltar aí comigo, entre os versículos 11 e 16, nós vamos ver o chamado de Gideão. No capítulo 6 de Juízes, do versículo 11 ao 16, nós vamos ver o chamado de Gideão para liderar o povo de Israel contra os midianitas. Existiam, no chamado de Gideão aqui, a gente vê nesses capítulos, nesses versículos, nós vemos várias circunstâncias adversas. Primeiro, Gideão tinha medo dos midianitas. Você pode reparar isso aí no versículo 11. Gideão tinha medo dos midianitas. Gideão considerava que Deus havia abandonado o seu povo. Se você continuar lendo, você vai ver no versículo 13. Gideão achava que Deus tinha abandonado completamente o seu povo. Gideão declara agora, outra circunstância adversa, que Gideão se declara o menor, fazer parte da menor família da tribo de Manassés. Gideão diz: olha, a minha família é a menor e a mais pobre da tribo em toda Manassés, em toda a tribo de Manassés, ou seja, outra adversidade. Gideão fazia parte da melhor família da tribo, ou seja, como ele poderia liderar sendo parte da menor família da tribo? E outra, que talvez seja a que nós nos identifiquemos mais:
Gideão, ele era o menor em sua casa. Ninguém na casa de Gideão provavelmente considerava ele, porque os pais de Gideão, nós vamos ler lendo os versículos, os capítulos posteriores, que os pais de Gideão adoravam outros deuses. E pelo que nós entendemos, Gideão não. Então Gideão não era ouvido, Gideão não tinha tanto crédito na sua casa. Ou seja, nem o pessoal da casa de Gideão ouvia. Como ele ia ser levantado por Deus para liderar alguém? Talvez você se identifique com isso, porque talvez você também não seja muito ouvido na sua casa. E você se pergunte, Deus, como eu vou fazer a diferença na minha casa? Como eu vou fazer a diferença na vida dos meus amigos? Como eu vou fazer a diferença na minha escola? Ei, escute. Deus te chamou e Ele já derramou capacitação através do poder do Espírito Santo para a sua vida. Tome posse disso e viva e faça a diferença. Seja você um instrumento de transformação por onde quer que você passe. Enquanto os olhos de Gideão olhavam as circunstâncias contrárias, o Senhor desafiava Gideão a olhar para ele. Sabe, irmãos, quantas vezes nós, ao invés de olharmos para o Senhor, de nos lembrar do que o Senhor já fez e nos deixarmos ser convencidos pela palavra do Senhor, pelo que Ele pode fazer, quantas vezes nós olhamos para as nossas limitações? Quantas vezes olhamos para as circunstâncias que estamos enfrentando? Quantas vezes olhamos para as questões adversas da nossa vida e assim nos fechamos para o agir de Deus em nós e através de nós? Deixa eu te dar um conselho. Pare de olhar para você. Melhor, pare de confiar em sua própria capacidade. Olhe para o Senhor, confie na capacidade do Senhor, no poder do Senhor. Se coloque à disposição do Senhor, é Ele que faz. Porque o que é impossível ao homem é totalmente possível a Deus. Se Ele chamou, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, vai realizar. Olhe para o Senhor e pare de olhar para as circunstâncias. Muitas vezes, se olharmos para as circunstâncias, vamos enxergar muitas adversidades mesmo. Mas volte os seus olhos para o Senhor, aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Outra coisa que aprendemos aqui com a história de Gideão, várias coisas nós aprendemos, mas eu queria compartilhar duas com você. A segunda é, se coloque à disposição, obedeça pela fé a Deus, mesmo com medo. É isso mesmo. Gideão é conhecido na Bíblia por liderar e vencer uma batalha contra milhares com apenas 300 homens, batalhando contra um exército super maior. Mas até momentos antes de vencer essa batalha, Gideão ainda tinha medo. Se você olhar aí e voltar comigo alguns versículos, nós lemos o versículo 15 do capítulo 7. Se você ler o capítulo 9 e 10, olha o que diz. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse para Gideão, levante-se e ataque o arraial, porque entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar este povo, desça ao arraial com o seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o exército e atacará o arraial. E aí o texto continua. Gideão desceu. Então nós entendemos aqui que Gideão estava com medo. E Deus sabia que Gideão estava com medo. Mas é engraçado que Gideão teve medo, mas ainda assim, ele é citado lá em Hebreus capítulo 11, junto com os heróis da fé. Por que será isso? Será que o medo pode nos impedir de sermos homens e mulheres de fé? Sabe, irmãos, se deixarmos o medo dominar a gente, sim. Mas medo todo mundo sente. Entenda, ter fé não quer dizer ter ausência de medo. Fé é obedecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias da obediência podem nos trazer medo. Quando os resultados daquela obediência, a gente fica pensando, mas se eu fizer isso, pode nos trazer medo. Mas porque foi Deus que falou, porque foi Deus que disse, porque é Deus que está orientando, a gente obedece. Ainda que a gente fique receoso, ainda que a gente fique com medo. Fé, meu irmão e minha irmã, não é simplesmente uma obediência a alguma coisa da nossa cabeça. Ou a gente só tem fé quando a gente não tem medo. Aí eu tenho certeza que vai dar tudo certo, eu já pensei em tudo, então eu tenho fé de fazer. Não, isso não é fé. Fé é obedecer mesmo contra as circunstâncias. E fé não é obedecer algo que sai da nossa cabeça, dos nossos pensamentos. Mas fé é obedecer a palavra de Deus, independentemente dos resultados que podem vir sobre nós. Entenda isso. Gideão, mesmo com muito receio, se colocou à disposição, obedeceu
e viveu aquilo que parecia impossível. Liderando um exército de 300 homens, venceu um exército com milhares de soldados. Sabe, meu irmão, minha irmã, pare de olhar para as circunstâncias. Eu não sei o que você tem passado e eu não sei como você tem vivido a sua vida. Mas pare de olhar para as circunstâncias e se coloque à disposição do Senhor. Obedeça e acredite. Aquilo que é impossível a você é possível para Deus. Ouça, a mudança de sua família, sua libertação, causas que aos seus olhos são impossíveis, para o Senhor é totalmente possível. Acredite. Gideão olhava para ele e via impossibilidades. Deus olhava para ele e via a vitória de seu povo. Olhe para o Senhor, se coloque à disposição e obedeça com fé, com confiança. Não de qualquer jeito, mas de forma obediente ao Senhor. Creia e avance. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Acredite, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua família. Igreja, Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está trabalhando em nosso meio. Deus está movendo em nosso meio. E eu creio nisso. Porque a palavra de Deus nos garante que todos aqueles que buscam ao Senhor têm respostas. Que o Senhor é que sustenta a sua igreja. É o Senhor que fortalece o seu povo. Se o Senhor for o nosso pastor, não temos falta de nada, porque Ele é o nosso pastor e Ele é tudo que nós precisamos. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então creia, o que é impossível a você é totalmente possível a Deus. Continue crendo, continue obedecendo, continue andando por fé. Deus em breve se levantará em nosso favor. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes, Deus, que tememos andar por fé ou retrocedemos, Pai. Pai amado, sabemos que o Senhor não se agrada naqueles que retrocedem. Mas, Deus, sabemos também que o Senhor é Deus misericordioso, Pai amado, e entende as nossas limitações. Pai amado, não deixe que o nosso medo nos impeça de ser homens e mulheres de fé. Homens e mulheres, Deus, que vão ser instrumentos de salvação da nossa família. Homens e mulheres, Deus, que vão ser instrumentos de salvação na vida dos nossos amigos. Homens e mulheres que vão ser instrumentos de salvação em nossa cidade. Em nome de Jesus, Pai. Que o nosso medo não nos impeça, mas que ainda com medo, ainda que com vários receios, por fé a gente se disponha, a gente te obedeça e viva o impossível, que só é impossível para nós, mas é totalmente possível para o Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, entregamos os pedidos de oração. Pai amado, que porventura o meu irmão e minha irmã que me escutam, Pai amado, neste dia, Pai amado, tem feito ao Senhor. E pedimos que o Senhor responda com poder, para a glória do seu nome. Toca, ministra, Senhor Deus, sobre os enfermos. Ministra sobre aqueles que precisam de libertação, de transformação, de salvação. Ministra com poder, ministra derramando da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. E se assim abençoou, compartilhe com outras pessoas. Não se esqueça, o que é impossível ao homem é totalmente possível a Deus. Confie nele. Nele nós podemos descansar. Um grande abraço.